Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 13 de novembro, e damos continuidade ao nosso ano bíblico. Olha só, gente, falta um pouco mais de 45 dias para nós concluirmos com o nosso ano bíblico. Então, não deixe acumular leitura. Mantenha sua leitura em dia para que nós possamos terminar todos juntos o ano bíblico, ok? Muito bem, na leitura de hoje nós lemos os capítulos 22 e 23 do livro de Atos. Foi ou não foi? Isso aí, 2 capítulos hoje lemos, 22 e 23. E na leitura de hoje tem uma pergunta que nós queremos responder. E a pergunta é a seguinte: para ser testemunha de Jesus, o que eu preciso fazer? O que você acha? O que eu preciso? O que você precisa fazer para ser testemunha de Jesus? Quer saber a resposta? Então fica neste vídeo até o final, que neste vídeo nós daremos a resposta para você. Nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Solta a vinheta, editor. Voltamos com o nosso canal, voltamos com o comentário da leitura de hoje. E nessa leitura queremos responder para você a seguinte pergunta: para ser testemunha de Jesus, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Você quer saber? Mas antes, não esqueça, dá um like no vídeo, se inscreva no canal. É importante a sua inscrição nesse canal. Nós precisamos que você se inscreva. Para você não custa nada, para nós é importante. Aperte o botãozinho vermelho e se inscreva no canal. Vamos lá? Vamos responder essa pergunta: para ser testemunha de Jesus, o que eu preciso fazer? Calma que a gente vai responder aqui no decorrer do vídeo. Então acompanhe esse vídeo todo para você não perder a resposta para essa pergunta. No capítulo 22, Paulo ele fala que é judeu, nasceu em Tarso da Cilícia. Bom, veja bem. Aqui Paulo ele havia sido preso, estava sendo preso, conduzido por um cidadão romano, né, por um oficial romano. E aí e as pessoas ali querendo, a multidão pedindo a cabeça de Paulo, querendo que Paulo fosse morto. Aí Paulo ele pede para que ele pede permissão para que ele pudesse falar. E na escadaria ele fez sinal para o povo ficar quieto e começou a falar para o povo. Aí que ele fala: eu sou, verso 3, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia. Aí ele começa a contar a experiência que ele teve, né? De perseguidor, passou a ser perseguido, a experiência que ele teve com Jesus e a conversão dele, ele começa a contar. Mas o ponto aqui é o seguinte: Paulo, ele fala que ele é judeu, nasceu em Tarso da Cilícia. Mas se você for ver aqui no versículo 25, quando Paulo estava para ser açoitado agora, iriam açoitar Paulo para escapar dos açoites. Olha o que Paulo fala no verso 25 do capítulo 22. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e ele disse: que é isso que o Senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E agora? Aqui Paulo responde que é romano. Porém, aqui no versículo 3, Paulo fala que era judeu. Como agora responder a isso, queridos? Será que Paulo está mentindo? Não. Paulo, ele tinha dupla cidadania. Paulo, ele era judeu porque seus pais eram judeus. Ele fala aqui, né, que ele era filho de fariseu, ele era fariseu e filho de fariseu. Fariseu era um grupo religioso judeu que tinha naquela época. Então, Paulo realmente ele era judeu, ok? Mas por que ele era romano? Porque a cidade onde ele nasceu, Tarso da Cilícia, por um tempo foi incorporada ao Império Romano.
Então aquela cidade começou a pertencer ao Império Romano e os pais de Paulo, ou os avós de Paulo, eram pessoas de muito dinheiro, porque aqui diz assim que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, e Gamaliel era um grande mestre, né? Eles pagaram a melhor escola para Paulo na época. Então Paulo era letrado. Se Paulo fosse vivo hoje, eu diria para vocês que no mínimo Paulo seria um advogado, pelo conhecimento, pelo estudo que Paulo tinha. Então Paulo, provavelmente os avós de Paulo, os familiares de Paulo, compraram a cidadania para Paulo romana desde que nasceu, porque ele nasceu numa província, Tarso da Cilícia, que na época estava anexada ao Império Romano, pertencia a Roma naquela época ali, tá bom? Então Paulo, ele não mentiu, Paulo tinha dupla cidadania, era judeu de nascença, mas com cidadania romana, tá? Era judeu de descendência, né? Mas com cidadania romana, ok? Muito bem, queridos. E aí algumas pessoas resolvem fazer uma emboscada para Paulo. Mas antes disso, veja que quando Paulo estava ali no Sinédrio para fazer uma defesa, Paulo notou que ali havia dois grupos de pessoas. Havia um grupo de fariseu e havia um grupo de saduceus. E os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles diziam que não havia ressurreição. Agora Paulo, sabiamente, para causar uma divisão entre os dois grupos, entre fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. Então Paulo, ele fala que ele foi preso porque ele estava pregando sobre a ressurreição. De fato, ele falou mesmo sobre a ressurreição. Agora, aqueles dois grupos, eles começaram a discutir agora. Os fariseus e os saduceus começaram a discutir. E depois Paulo, o Senhor aparece a Paulo e tranquiliza Paulo que ele teria que ser testemunha de Jesus em Roma. Aí eles fazem uma emboscada para Paulo, né? Os próprios amigos de Paulo, ali, alguns fariseus, alguns judeus, eles queriam matar Paulo. Mas muito bem, e a resposta para a pergunta? O que eu faço para ser testemunha de Jesus? O que você tem que fazer para ser testemunha de Jesus? Você quer saber? Olha a resposta aqui, vem comigo, vem cá, vem cá. Quando Paulo começa a contar como foi a conversão dele ali para aquelas pessoas, para aquele povo que estava ali, olha o que Paulo fala aqui, queridos. Verso 14 do capítulo 22, Paulo fala o seguinte: então ele disse, o Deus de nossos pais, vocês de antemão, o Deus de nossos pais escolheu vocês de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levanta-te, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Aqui Paulo estava falando as palavras que Ananias disse a ele. Lembram que quando Paulo teve aquela visão, foi para Damasco, e lá em Damasco ele se encontrou com Ananias, e Ananias coloca a mão sobre Paulo e recupera a visão de Paulo. Aí agora Paulo começa a contar para o povo, e Paulo começa a contar que Ananias falou para ele, falou assim, olha Paulo, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele. Então Paulo estava contando para o povo o que Ananias havia dito a ele. E aí Ananias falou, Deus escolheu você porque você vai ser testemunha dele, diante de todos. E aí Ananias disse, agora, por que você se demora? Levanta, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele, de Jesus. Querido, para que você seja testemunha de Jesus, você precisa ser batizado. Você precisa ser batizada, batizado nas águas, batizado por imersão, porque o batismo simboliza a morte e a ressurreição de Cristo, morrer para o mundo, nascer para uma novidade de vida. E no batismo, diz aqui, você lavará os seus pecados. Você sabia que após o batismo, quando o pastor
tira você da água, é como se você nunca tivesse pecado. Todos os seus pecados simbolicamente ficaram no fundo. E você nasce uma pessoa sem nenhum pecado. Ali no batismo, olha a importância do batismo. Você já foi batizado? Você já foi batizada? Se você quiser que eu te ajude a se batizar, deixe aqui neste vídeo o seu comentário, o seu contato, que eu entre em contato com você e auxilio você a tomar essa decisão importante na sua vida. Não deixe de tomar. Para você ser testemunha de Jesus, você precisa ser batizado. E diz assim, que depois de você ser batizado, você lava seus pecados, e aí diz assim, você passa a invocar o nome de Jesus. Uau, isso é maravilhoso! Você vai invocar o nome de Jesus, você vai ser um pregador, uma pregadora, você vai dizer às pessoas que Jesus é o Salvador, que Jesus está para voltar. Você vai dizer às pessoas assim que ainda há esperança para elas. Jesus é a esperança. A esperança é Jesus. Isso é maravilhoso, você levar esperança à pessoa que está sem esperança. Você levar conforto a quem está sem conforto. É isso que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã. Mas antes, o primeiro passo é se batize. Procure o pastor da sua igreja. Procure o seu líder religioso e fala, pastor, eu quero me batizar, porque eu quero ser testemunha de Jesus, eu quero invocar o nome de Jesus, amém? Eu estou orando por você, que você tome essa decisão. Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta com o nosso próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.